Divino Mestre Jesus, nós agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo que se renova para nós, de aqui estarmos reunidos novamente para estudarmos a codificação realizada por Allan Kardec, hoje dando sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Sejamos amparados por Ti, pelos nossos mentores da Fraternidade Espírita Camilo Chaves, a quem solicitamos a permissão para este trabalho e a assistência pelos fios da orientação, da inspiração, para que nós realizemos o trabalho no clima da fraternidade, e que o trabalho possa ser benéfico também para os espíritos que se encontram estagiando na nossa casa, seja em estágio de trabalho, estágio de reequilíbrio e reajustamento, em estágio de aprendizagem. Que as tuas vibrações de paz, compaixão, misericórdia nos envolvam hoje e sempre. O tema ainda é o capítulo 2, Meu Reino Não é Deste Mundo, é o item 4, a realeza de Jesus. E parece que nós lemos o item 3, certo? O item 4 também é pequeno. Nós vamos fazer a leitura e depois nós vamos abrir para comentários, porque o próximo item é mais longo. Então vamos lá. A realeza de Jesus. Que não é deste mundo o reino de Jesus, todos compreendem. Mas também na terra não terá ele uma realeza? Nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. Dá-se esse título, por unânime consenso, a todo aquele que, pelo seu gênio, ascende à primeira plana numa ordem de ideias quaisquer. A todo aquele que domina o seu século e influi sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se costuma dizer o rei ou príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza, oriunda do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não revela, muitas vezes, preponderância bem maior do que a que cinge a coroa real? Imperecível é a primeira, enquanto esta outra é joguete das vicissitudes. As gerações que se sucedem à primeira sempre a bendizem, ao passo que, por vezes, amaldiçoam a outra. Esta, a terrestre, acaba com a vida. A realeza moral se prolonga e mantém o seu poder, governa, sobretudo, após a morte. Sob esse aspecto, não é Jesus mais poderoso rei do que os potentados da terra? Razão, pois, lhe assistia para dizer a Pilatos, conforme disse: sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Eu vou começar aqui o assunto. Eu quero trazer primeiro aqui um ponto de Paulo, 2 pontos de Paulo. Paulo na Epístola aos Hebreus, que vai dizer o seguinte, Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 3, que eu vou ler. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Bom, aqui tem dois pontos importantes aqui que eu quero destacar.
no versículo 2, a quem constitui o herdeiro de tudo, que é, a, é o estágio que nos aguarda no futuro, quando nós nos tornarmos filhos conscientes, comungando com os pensamentos de Deus, então seremos herdeiros da obra. Por quem fez também o mundo. Nós já trabalhamos esse assunto aqui, se não me engano, nos itens anteriores. O qual, sendo o resplendor da sua glória, expressa a imagem da sua pessoa. Em Colossenses 1:5, 1:15, Colossenses 1:15, Paulo repete, ele vai repetir mais ou menos essa fala 1:15 de Colossenses. É o seguinte: o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Primogênito de toda a criação conhecida pelo homem naquele tempo, que era a terra. Para o homem do tempo de Jesus, a criação era o nosso mundo. Eles não conheciam nada mais além. Então é por isso que o primogênito de toda a criação conhecida pelo homem. Então, o primogênito, por quê? Porque em relação a nós, ele foi gerado primeiro, ele é o nosso irmão mais velho. Obviamente, foi criado antes de nós, por isso, primogênito, gerado primeiro. Num entendimento bem didático, para a gente poder compreender o assunto. Mas Jesus é digamos, um espírito que não é o espírito mais velho do universo, evidentemente. Ele teve os seus mestres, teve os seus mentores, teve os cristos dos mundos em que ele evoluiu. Então, porque o universo existe todo sempre, embora a ciência ainda teimar que o universo tem 13,4 bilhões de anos de idade, que nós já sabemos está caindo por terra, porque já se fala em multiversos, já se fala em teorias mais modernas, mais consentâneas com a razão, com o bom senso, e nós tranquilamente compreendemos que o universo é infinito. Já estudamos isso no livro dos Espíritos, já, não vamos bater muito nessa tecla, não. Então, o ponto esse ponto eu queria trazer. E para acrescentar, eu quero trazer um dado aqui da Revista Espírita. Depois eu busco para vocês a Revista Espírita. Eu vou até achar aqui de uma vez e já falo. Mas na Revista Espírita tem um tópico sobre os Messias. Tem uma mensagem que Allan Kardec publicou na Revista Espírita falando dos Messias. Eu tenho anotado aqui. Deixa eu achar, quer ver? Revista Espírita de janeiro de 1858, Lamé. É isso aí. E tem também a de 1864, de janeiro, na Revista Espírita de janeiro de 1864, o Espírito diz que Jesus é o governador da Terra, que dirige este orbe. Tá? E a outra de 1868, certo? Mensagem que fala dos Messias. Fevereiro de 1868, certo? Fevereiro de 1868. Falando dos Messias. Os Messias são espíritos que atingiram um tão alto grau de evolução e se tornaram infalíveis daí por diante, mesmo na encarnação. E é por isso que os espíritos vão dizer, falando de Jesus, no outro trecho da codificação, que no cristianismo, se não me engano, é até no próprio Evangelho segundo o Espiritismo,
que no cristianismo encontram-se todas as verdades, que são de origem humana, os erros nele enraizados. Porque Jesus é o espírito da categoria dos Messias, é um espírito infalível, que se tornou infalível. E aquele espírito que desenvolveu todas as virtudes, transformou todos os instintos primários em virtudes, não tem mais nenhuma inclinação má, nenhuma tendência complexa, então ele se tornou infalível, mesmo na encarnação. Para nós é um conceito difícil de compreender. Para nós, ainda nós ainda tendemos a reduzir a personalidade de Jesus por não compreendermos esses detalhes em função da nossa própria individualidade complexa e perfeita. Por isso, então, ao invés de nos esforçarmos falando coletivamente, nos esforçarmos para nos elevar, nós temos a tendência de fazer Jesus ser um como nós. Eu vou dar exemplos. Tem aqueles que pensam que Jesus se namorou de Madalena, casou com Madalena, e Madalena foi viver não sei aonde. Então vai por aí. Então Jesus não tinha esses desejos que nós temos. Ele não sofria nenhuma influência da matéria. Dominava completamente a matéria. Esse é um ponto importante para nós compreendermos. Por isso que ele é o tipo mais perfeito que Deus nos tem apresentado para servir de modelo e guia. E aqui, nessa fala, meu reino não é deste mundo, por quê? Porque Jesus não está falando aqui de nada místico. Jesus aqui não está falando como aquele ídolo a ser idolatrado pelo rebanho de seguidores, de fiéis, que quer que todos se ajoelhem perante ele e o reverenciando. Não, Jesus aqui está dizendo que o meu reino não é deste mundo porque o bem, a bondade não predomina na terra. Por isso, porque quando a bondade predominar, que é um ponto que os espíritos sempre estão sobre o que os espíritos estão sempre falando conosco, quando a bondade predominar, então a Terra será um mundo feliz. A Gênese, lá no último capítulo da Gênese, capítulo 18, conforme a tradução é o item 26 ou item 27, conforme a tradução, porque hoje nós temos duas versões da Gênese que são tidas como autênticas. Houve uma certa polêmica aí durante um tempo sobre uma adulteração, e hoje parece que isso está pacificado. Chegou-se à conclusão que as duas são de Kardec, as duas edições. Lá nesse item, os espíritos vão dizer que para que a Terra seja um mundo feliz, basta que ela seja habitada apenas por bons espíritos, encarnados e desencarnados. Então, quando Jesus fala que meu reino não é deste mundo, é porque a bondade humana ainda não predomina. E eu estou insistindo nesse ponto da bondade humana, porque Emmanuel, no livro Fonte Viva, no capítulo 137, para quem quiser anotar, depois conferir, vai dizer que Jesus não veio trazer. Eu vou até ler textualmente o que Emmanuel diz aqui. Ó. Em todas as circunstâncias do seu apostolado de amor, Jesus procurou buscar a atenção das criaturas não para a forma do pensamento religioso, mas para a bondade humana. Então, Jesus não procurou chamar a atenção, amigos, para a fórmula religiosa, para a forma do pensamento religioso, para a formulação religiosa. Não. Buscou chamar a atenção da humanidade para a bondade, que é
de que nós carecemos para que a Terra seja um mundo feliz. Pergunto para vocês, do alto dos estudos que nós temos feito, a Terra é um mundo feliz? Alguém pode afirmar que a Terra é um mundo feliz? Que a Terra é um mundo regenerado? Que o bem já predomina na Terra, ou nós temos dúvida? Alguém crava que o bem predomina na Terra? Ou nós temos dúvida? Quando eu falo bem, essa questão do bem e do mal, precisamos incluir, porque os espíritos, vamos explorar um pouco esse assunto, entrando na questão do reino. O que eu quero dizer aqui? Na questão 793 do Livro dos Espíritos, nós encontramos a seguinte indagação de Kardec. Presta atenção. Por que indício se pode reconhecer uma civilização completa? Reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. O desenvolvimento moral é demonstrado pelo cumprimento das leis de Deus, questão 918, do Livro dos Espíritos. O espírito demonstra o seu progresso real quando todos os atos de sua existência representam o cumprimento das leis de Deus, 918. E quando antecipadamente compreende o mundo espiritual. Mas vamos deixar essa segunda questão e focar na primeira, que é a mais importante. Nós demonstramos o progresso real quando todos os atos da nossa existência representam o cumprimento, são o cumprimento da lei de Deus, tá? Vocês vão entender onde eu quero chegar. Reconhecê-la-eis pelo progresso moral, que tem essas características. Pergunto, a maior parte da humanidade cumpre os mandamentos de Deus? É uma questão para vocês meditarem. Credes que estáis muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções. Todavia, vos alojais e vestis melhor do que o seu vale. Por que vos alojais e vestis melhor do que o seu vale? Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram, e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, sereis apenas povos esclarecidos, que hão percorrido a primeira fase da civilização. Por que eu trouxe esse assunto aqui a baila? Porque quando hoje, nós já temos condições, amigos, de avançar um pouco mais no entendimento do mal que acontece na Terra. Porque, de um modo geral, quando as pessoas falam que o bem predomina, que o mal não predomina, eles estão levando em conta só o quê? Geralmente é homicídio, furto e vai por aí. Guerra. Mas nós temos que entender, temos que ampliar a conceituação de mal. Vícios e defeitos é um mal individual. É um mal individual. Vícios e defeitos é um mal individual. Então, quando nós colocamos vícios e defeitos, vamos colocar aí uso de álcool, cigarro, uso de drogas, abuso de medicações para anestesiar a consciência, egoísmo, orgulho. Colocamos tudo isso na balança. Nós podemos afirmar, como muitos que fazem análise rasa, colocam óculos cor-de-rosa, que a Terra, o bem predomina, amigos? Podemos? Quando nós vemos tanta miséria, tanta pobreza, tanta difusão de armas, comércio de armas,
desmatamento desenfreado, destruição da natureza, desrespeito para com os recursos hídricos, poluição. Podemos afirmar que na Terra o bem predomina? Lógico que não. Concordam? Então, por isso que o meu reino não é deste mundo, Jesus vai dizer. Porque quando a terra for povoada por bons espíritos, nós não teremos viciações. Não teremos criminalidade, não teremos violência. Não teremos hipocrisia religiosa. Não teremos capitalismo selvagem. Não teremos materialismo como temos. O mundo será diferente. Pelo simples fato de que estarão reencarnados apenas bons espíritos. Porque os bons espíritos fazem o bem, praticam a bondade. Então, se colocarmos aí 8 bilhões de pessoas efetivamente praticando a bondade na Terra, a Terra muda. Ou não muda? Esse é o futuro. Por isso que a Terra ainda é um mundo de expiações e provas, não é o reino de Jesus. Jesus encarnou entre nós para transformar a Terra no seu reino, que é o reino do amor, o reino da bondade. Não é um reino cheio de igrejas, de fiéis adorando Jesus, batendo no peito que ama a Deus, mas odeia o próximo. Não é esse tipo de reino. Os judeus também não entenderam. E nós também não entendemos até hoje. Nós também não entendemos até hoje. Cada um de nós aqui. Porque nós ainda temos grandes dificuldades, grandes obstáculos. Nós não conseguimos ainda superar toda a nossa animalidade. Percebem? Então, por isso que Jesus tem paciência. Porque se Jesus não tivesse paciência, amigo, já teria feito a renovação da humanidade. Porque bastaria o quê? A partir de um dado ano, só reencarna espírito bom. Em pouco tempo, a humanidade estaria renovada. Em menos de um século. Mas Jesus tem paciência conosco. Tem paciência conosco. Então é por isso. Agora eu quero abrir o assunto para vocês trazerem aí as suas colaborações aí. Basta abrir aí o som. Pode falar. Queria fazer um comentário aqui. Está no livro... Alguns comentários aqui. Está no livro do André Luiz, é o Mensageiros. Logo quando ele começa o trabalho dele na instituição, ele é apresentado ao ministro lá, esqueci o nome dele, me falha, acho que é o Aniceto. É isso mesmo, o Aniceto, aquele negócio todo, e aí o Aniceto ele está querendo trabalhar e tal, e o Aniceto foi com ele, aqui para você começar a trabalhar, você tem que estar empenhado e resoluto mesmo, o negócio aqui, o buraco é mais embaixo. Beleza. E ele fala para ele o seguinte, que você acabou de falar isso, nossa visão na Terra costuma viciar-se no ciclo dos custos externos, na atividade religiosa. Cremos por lá resolver todos os problemas pela atitude suplicante. Entretanto, a genuflexão não soluciona questões fundamentais do espírito, nem a mera adoração à divindade constitui a máxima edificação. Então, o que o Aniceto está falando aqui? Que não adianta nós ficarmos orando, suplicando, frequentando templos, se nós não resolvemos mudar a conduta, nós não resolvemos fazer a nossa reforma íntima. E essa reforma íntima ela vai estar galgada naquilo que João Batista pregava, porque lá João Batista pregava no deserto, anunciando a vinda de Jesus, Nós podemos dizer que João Batista é o precursor
e também o último dos grandes profetas do Velho Testamento, né? E ele passa a bola para Jesus. E ele pregava uma palavra que chama metanoia, que está em grego lá, metanoia. O que é metanoia? Metanoia é nós mudarmos completamente a forma de pensar, né? Quando você promove uma metanoia na sua cabeça, você muda a chave, você muda o contexto do que você está pensando, sua forma de pensar, sua forma de agir, sua forma de ver o mundo, né? Você passa a ver não mais o reino material, mas o reino espiritual. É você mudar seus conceitos totalmente, né? É o que o João Batista pregava, que metanoia é mais do que arrependei-vos, né? A Sim. tradução de arrependei-vos é uma tradução mais ali. Foi a palavra que eles achavam, mas se você buscar o contexto lá de metanoia, é muito maior do que isso. É uma transformação, né? Endireitar as veredas é mudar completamente nosso, como diz o que você mesmo brinca aí, o sarrafo passa a ficar mais alto, né? Exato. O sarrafo passa a ficar mais alto. O E endireitar a nós, né? vereda, a gente pode, só para um ingrediente rapidinho, o Vai endireitar a nessa. vereda, nós podemos dizer que é o domar as inclinações más, porque Sim, inclinação má, que é um sentimento complexo, ele te propõe um desvio. Aí você vai endireitar a vereda. Preparar o caminho é a metanoia. O caminho, nós seguimos, amigo, a trilha mental. A trilha mental é o exatamente. nosso caminho, é a mentalidade. Então, preparar o caminho, numa análise segundo o Mildinho, é mudar a mentalidade. Mudar a mentalidade. Que aí você vai, mudando a mentalidade, você endireita as veredas, que são sentimentos equivocados. Que o Perfeito. egoísmo te propõe ir para um lugar, o orgulho para outro, a vaidade para outro, a cupidez vai para colar. Quando você muda a mentalidade, que você vai domar as inclinações mais, você vai transformar em virtude, então você vai acertar o caminho. Vou continuar, Edson. E o João Batista não dá as dicas, né? Ele vai dizer assim: eu vos batizo com água. Que a água é um símbolo da purificação, né? E ele vos batizará com fogo, né? O que ele quer dizer? Ele está apontando o seguinte: endireitai as veredas e tenha Jesus como o guia e modelo, né? O guia e modelo para nós é Jesus, para nós fazermos essa transformação. E lá na questão 107 do Livro dos Espíritos, né? A 107, ela vai falar justamente essa questão da predominância de Jesus, porque Jesus é o guia e modelo e ele vai ser aquele que vai nos conduzir nessa transformação que o João Batista está propondo lá atrás, essa metanoia. O que é? Ele vai ser, primeiro ele vai falar dos bons espíritos, né? Jesus já está, logicamente, acima desses bons espíritos. Então, os bons espíritos, o que nós temos que ter? Né? O sarrafo lá para o bom espírito. Predominância do espírito sobre a matéria. Desejo do bem. Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento em que haja alcançado. Uns têm a ciência, outros têm a sabedoria, outros têm a bondade. Os mais adiantados reúnem as três qualidades. Então, isso aí para nós já é um ponto de referência. Quando nós estamos aí no movimento espírita, nós temos que procurar identificar esses bons espíritos. Então, o bom espírito ele vai estar aliado à ciência, ele vai estar aliado à sabedoria e à bondade. Então, quando nós vimos alguma proposta que se desvie desses três pilares aí, dos bons espíritos, nós temos que assinar o sinal de alerta, né? Qualquer proposta que venha para nós, dentro do movimento ou na vida, que não esteja alinhado com esse tipo de pensamento, para nós temos que acender um sinal de alerta e a gente tem que procurar falar o seguinte: peraí, será que isso aí realmente é verdade? Será que isso aí está alinhado com Jesus? Aí ele vai para o seguinte: os espíritos puros, que é a ordem primeira, espíritos puros, é a ordem única, né? É o caso de Jesus. Nenhuma influência da matéria no psiquismo, superioridade intelectual e moral absoluta, com relação aos espíritos de outras ordens, né? Os espíritos que compõem, os espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma da perfeição, que é suscetível à criatura. Não tem mais que sofrer provas nem expiações. Então é o caso de Jesus. O Kardec aqui está descrevendo o espírito crístico, que é o caso de Jesus. Então, quando a gente vê essas bobagens aí, que Jesus casou com Maria Madalena, que Jesus se revoltou lá, é um espírito que não passava mais por esse tipo de queda, né, Júlio? São Sim, espíritos que adquiriram aí, não tem mais nenhuma influência da matéria, não tem mais nenhuma impureza. sim. Então, nós temos que ter essa sarrafo aí de Jesus, né? E para completar aqui o que eu queria dizer,
no livro Agênesis, quando nós temos essa obrigação para nós a saber separar o joio do trigo e saber separar esse discurso e os falsos discursos, né, o que é bem e o que é mal, lá Kardec está dizendo, lá no capítulo 3 do livro Agênesis, né? Pode-se dizer que o mal é a ausência do bem, como o frio é a falta do calor. O mal não é um atributo distinto, assim como o frio não é um fluido especial. Um é a negação do outro. Onde o bem não existe, forçosamente existe o mal. Deixar de fazer o mal já é um começo de bem. Deus não quer senão o bem. O mal provém unicamente do homem. Então, quando nós vemos esses discursos aí complicados, nós temos que saber separar isso e ver essas questões do que é bem e o que é mal. Né? Quando nós damos ouvido a esse tipo de coisa, nós estamos deixando de fazer o bem e enveredando pelas veredas do mal e complicando aí nosso processo reencarnatório. Você quer ver o resumo de tudo que você falou aí? Que você falou em três questões aí, três características dos bons espíritos, que é a bondade, né? Sabedoria e ciência. E ciência. Pois é. E associando aqui o João Batista com endireitar as veredas e preparar o caminho, olha o que Paulo vai dizer no Livro dos Espíritos, questão 1009, eu sempre repito essa dissertação, vê se não é a mesma coisa aqui que o Paulo está falando, do que você já disse aí. Gravitar para a unidade divina, tal o objetivo da humanidade. Para atingir são necessárias três coisas: a justiça, o amor e a ciência. Não fechou? Com as características dos bons espíritos? Fechou. Três coisas lhe são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Então, o que define o bom espírito dos outros que não são bons é observar a justiça, praticar o amor e a ciência. E os que estão do outro lado são os que cultivam a ignorância, o ódio e a injustiça. Então, nosso objetivo para endireitar o caminho aí, o caminho que está sendo proposto aqui, o caminho por excelência é gravitar para a unidade divina. Observando três coisas apenas: o amor, a justiça e a ciência. Basta praticarmos essas três pequenas coisas aí. Quem mais quer acrescentar algum ponto aí? Eu queria acrescentar um ponto. A mãe, normalmente, ela nos dá um recado de uma forma muito simples, né? A realeza de Jesus se fará aqui na Terra quando nós seguirmos o conselho de Maria de Nazaré, né? Fazei tudo quanto ele vos disser. Quer dizer, o dia que nós fizermos isso, realmente Jesus terá uma realeza completa aqui na Terra. Nós não fazemos o que ele disse, que é amar, amar, amar. Sem dúvida. Quem mais quer acrescentar? Dizer mais alguma coisa? Penso que, se ninguém tiver mais alguma coisa a acrescentar, podemos passar para o próximo item, o ponto de vista. Podemos ir em frente? Vamos lá. O item mais longo eu vou ler ele todo, e depois já vou... Quem já quiser falar, já vai preparando aí, que assim que eu terminar a leitura, se quiser, só abrir o som, tá? O ponto de vista, item 5. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso. A morte nada mais restará de aterrador.
deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz. Sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira aquela muito do seu amargor. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente. Nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra, torna-se qual a criança que nada mais vê além de seus brinquedos. E não há o que não faça para conseguir os únicos bens que se lhe afiguram reais. A perda do menor deles lhe ocasiona causticante pesar. O engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima, o orgulho ou a vaidade feridos, são outros tantos tormentos que lhe transformam a existência numa perene angústia, infligindo-se ele, desse modo, a si próprio, verdadeira tortura de todos os instantes. Colocando o ponto de vista de onde se considera a vida corpórea no lugar mesmo em que ele aí se encontra, vastas proporções assume tudo que o rodeia. O mal que o atinja, como o bem que toque aos outros, grande importância adquire aos seus olhos. Aquele que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande. Assim, os homens que ocupem as altas posições, como os monumentos, assim os homens que ocupem as altas posições, como os monumentos. Suba ele, porém, a uma montanha, e logo bem pequenos lhe parecerão homens e coisas. É o que sucede ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, tanto quanto as estrelas do firmamento, perde-se na imensidade. Percebe então que grandes e pequenos estão confundidos, como formigas sobre um montículo de terra, que proletários e potentados são da mesma estatura, e lamenta que essas criaturas efêmeras a tantas canseiras se entreguem para conquistar um lugar que tão pouco as elevará e que, por tão pouco tempo, conservarão. Daí se segue que a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé na vida futura. Essa última frase aqui é bem impressionante, porque essa última frase aqui, só vou trazer esse comentário. Essa última frase aqui, para que nós possamos ver, amigo, a coerência que nós encontramos entre os livros da codificação, os postulados do Espiritismo. Essa última frase aqui, ela resume duas questões do Livro dos Espíritos. As duas, curiosamente, as duas que eu citei aqui, que são a 895 e a 918. Vejam que interessante. Uma é inversamente proporcional à outra. Para quem gosta de matemática. Vejam bem. Comentário, eu vou só pegar, como eu já li a pergunta, a 895, que trata dos defeitos dos vícios, eu vou ler só o comentário de Kardec, presta atenção. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade. Por quê? Quanto mais o homem se aferra aos bens deste mundo, tanto menos compreende o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, ele prova que vê o futuro de um ponto de vista mais elevado. Agora vejam que interessante, a 918, que é o oposto, inversamente proporcional. Quem falou que o Espiritismo não tem matemática? Qual a matemática aí? Ó? A 918, eu já citei, mas não li. Vamos lá. Por que sinais se pode reconhecer num homem o progresso real e deve elevar o seu espírito na hierarquia espiritual? Vejam que interessante a resposta. O espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corpórea representam a prática da lei de Deus e quando compreende antecipadamente a vida espiritual. Perceberam que é o contrário?
o apego aos bens deste mundo constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais o homem se aferra aos bens deste mundo, tanto menos compreende seu destino. Ou seja, o apego aos bens deste mundo, amigo, impede-nos de realizar o progresso moral, que é aquele que decorre da prática das leis de Deus, que o egoísmo impede, e o apego é o egoísmo na prática, e impede também a compreensão do destino. Perceberam? Então, por isso que o egoísmo é a maior chaga da humanidade. Se nós temos um fator que representa oposição antagônica, ferrenha, ao reino de Jesus, ele tem um nome muito fácil de nós guardarmos, que é egoísmo. Então, quando nós vemos aí no plano do misticismo religioso que Satanás e o diabo combatem o reino de Jesus, amigos, Satanás e o diabo são nomes que damos ao egoísmo. Simbolizam o egoísmo, são pseudônimos. Então, nós estamos falando de egoísmo que impede que a bondade prevaleça, não é isso? E torna o mundo o anti-reino de Jesus, o reino oposto, o reino contrário. Só isso que eu queria acrescentar, porque nós vamos vendo, assim, nos detalhes, a impressionante coerência da doutrina espírita, nos detalhes. São nos detalhes que nós vamos vendo a coerência. A doutrina não se contradiz. Os espíritos não se contradizem. Kardec não se contradiz. Porque Kardec era um espírita nato. Kardec era um espírita cristão nato. E ele foi o codificador por quê? Porque ele já se identificava com essa verdade. Então, para ele, o trabalho era uma continuidade do seu padrão de vida, seu padrão moral, seu padrão intelecto-moral. Então, o ponto de vista de nós compreendermos a vida espiritual, a dinâmica da vida espiritual, nos conscientizarmos da imortalidade, produz um efeito colateral desagradável para o materialista, que é o desapego aos bens deste mundo. E desagrada ao materialista. E é por isso que, às vezes, o espírita praticante, o espírita que se entrega à vivência, às vezes ele é tido como alguém que não tem ambição. A gente, ocasionalmente, escuta esse tipo de análise rasa. Alguém que não tem ambição, que não tem competitividade, e vai por aí. Quando é o contrário. Vocês acham que Jesus tinha competitividade ou não tinha? Paulo, João Batista, citado aqui pelo Edson, que vivia no deserto, se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Gafanhoto e inseto mesmo. Até hoje eles comem isso lá naquela região. Então é isso. Eu queria trazer esse aspecto aí. O que é abrilhantar mais aí o assunto e trazer aí comentários. Nós ainda temos aí 15 minutos. O Paulo tinha muita competitividade, né? Ele tanto para o bem. Ele tanto tinha que ele batia a boca lá com os parceiros dele lá da Casa do Caminho. Batia a boca até com o Nero. Você lembra lá do episódio que ele então o Paulo tinha uma busca, né, incessante pelo bem. Então ele era contra a injustiça, ele queria ali se levar a verdade, né? Então ele tinha uma competitividade, sim, mas para o bem.
e para o bem do próximo, né? Porque ele já estava transformado. Você Mas quer, aí, completando que você quer ousadia maior, competitividade maior do que você pregar o cristianismo para Nero? Logo depois do incêndio de Roma, que ele começou a sacrificar os cristãos, atribuindo o incêndio que ele mesmo tinha ateado em Roma aos cristãos? Você quer maior coragem e competitividade que essa de Paulo? Cara, fora de ser. Bom, aí que eu ia dizer é o seguinte, completando o que você falou aí, nós temos aqui no livro também o capítulo 3 da Gênesis. Se o homem se conformasse rigorosamente com as leis divinas, não é duvidoso que evitaria os males mais amargos e que viveria feliz na terra. Se não o faz, é em virtude do seu livre-arbítrio. Ou podemos completar, do mau uso do seu livre-arbítrio. E disso ele sofre as consequências. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, 5, 6 e seguintes. Então, o que vai acontecer? Se nós começarmos a focar no reino material e abandonarmos as leis divinas lá, as leis lá, a lei de adoração, que está lá no Espiritismo, né? Começarmos a adorar os bens materiais, nós vamos atrair para nós, pelo uso equivocado do livre-arbítrio, o que é chamado, né, de dor. Que aqui o Kardec vai dizer que é o seguinte: a dor é o aguilhão que empurra o homem para frente na via do progresso, ou seja, ele empurra o homem para frente para onde? Em direção às leis, né, às leis divinas, que vão se contrapor ao orgulho e ao egoísmo. Então a dor vai fazer que nós comecemos a voltar para o caminho lá das veredas retas lá do João Batista. E, para completar, também nesse capítulo está escrito o seguinte: os males mais numerosos são aqueles que o homem criou por si mesmo, né? Por seus próprios vícios. Aqueles que provêm do seu orgulho e do seu egoísmo, da sua ambição, de sua cobiça, dos seus excessos e de todas as coisas. Aí está a causa das guerras, das calamidades que elas geram, das dissensões, das angústias, da opressão, do fraco pelo mais forte, enfim, da maior parte das moléstias. Você vê que o Júlio leu isso num livro, eu estou lendo em outro livro, Kardec, e está falando a mesma coisa com outras palavras, né? Qual que é o capítulo? Qual que é o capítulo, o item aí? Capítulo 3 do livro A Gênese, o bem e o mal. Item 6. Item 6, item 8 e item 5 que eu li. Então, nós vemos aí o seguinte, que isso tudo que nós estamos falando aqui, do meu reino é desse mundo, está, né, tratado por Kardec aqui brilhantemente e pelos espíritos nesses itens, em que ele diz o seguinte: quando nós começamos a valorizar muitas coisas da matéria, o mundo físico, nós direcionamos as nossas energias para o orgulho e para o egoísmo. O que nós estamos vendo na questão dos indígenas lá na Amazônia? O que permeia toda aquela situação terrível? O que permeia toda aquela situação terrível, tanto contra a natureza quanto os irmãos indígenas, é o excesso aqui, o excesso de orgulho, de egoísmo, de ambição, de cobiça, de seus excessos de todas as coisas. A guerra na Ucrânia, se nós pegarmos, as diferenças sociais que nós vemos no nosso país e no mundo afora, todos os problemas estão embasados nesse foco excessivo no reino material, né, que vai despertar o orgulho, o egoísmo, e nós vamos enveredando e aí vamos passar pelo processo da dor. Para quê? Para fazer lá o processo que o João Batista está nos dizendo há 2000 anos, endireitar as veredas. Mas só vou endireitar as veredas, a grande maioria, através desse aguilhão que vai fazer com que eu sofra e que volte lá no caminho correto, não é isso? Sim. E eu vou acrescentar aqui, até que outros companheiros se apresentem para falar, que o reino de Jesus é o que nós aqui chamamos de pátria do Evangelho. Então, eu trago isso à baila de vez em quando e vou repetir aqui. A questão 930 do Livro dos Espíritos. Numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deveria morrer de fome. Então, pressupõe-se que no reino de Jesus, o reino de Jesus seria aquele país ou o globo regido segundo a lei do Cristo. Nada mais é que a lei de amor. Quando você citou a desigualdade social que os espíritos definem que não é obra divina, e sim obra
do homem, isso se insere no capítulo dos flagelos humanos. É um flagelo humano que tem que ser corrigido. Por quê? Não é obra divina. Essa desigualdade social não é obra divina, é obra do homem. Pelo raciocínio dedutivo, matemático, lógico, nós devemos restabelecer a obra divina. Ou não? Ou estou aqui viajando no raciocínio? Estou tirando uma conclusão completamente fora de contexto. Porque é assim que eu entendo o Espiritismo. Eu entendo o Espiritismo como, como aquela doutrina que vai mudar o mundo. Aquela doutrina que fez Kardec uma vez sair da Sociedade Espírita de Paris, num dia chuvoso, se não me falha a memória, em que havia um mendigo próximo à porta da sociedade, e ele parou e se pôs a meditar. O que é que o Espiritismo pode fazer para melhorar a vida dessa pessoa? É assim que eu entendo o Espiritismo. Eu não entendo o Espiritismo como uma doutrina que nos coloque no plano místico, religioso, adorador, aqui naquela posição altamente contraditória daqueles que amam a Deus e Jesus no templo e odeiam o próximo na via pública, que são preconceituosos, como eram os fariseus, que maltratam negros, maltratam homossexuais, maltratam aqueles que eles não compreendem. Porque é isso que nós vemos no nosso mundo, particularmente no Brasil. Então, eu não entendo o Espiritismo segundo essa ótica. Eu entendo o Espiritismo pelo viés da inserção na sociedade para cumprir o que está sendo anunciado pelos Espíritos na questão 779, quando eles lá vão dizer que os mais adiantados auxiliam os menos adiantados por meio do contato social. É nesse sentido. Então, esse é um ponto de vista, porque vocês vão notar que vocês vão notar o que eu já descobri há muito tempo, e que no movimento espírita tradicional, estabelecido, de cima para baixo, como sendo um moderno Vaticano do Espiritismo, vocês vão notar que não se fala de desigualdade social, não se fala nessas questões pertinentes, que são o eixo da doutrina espírita e que configuram o reino de Jesus na prática. Vocês não vão encontrar isso no movimento espírita tradicional. E se vocês tratarem desse assunto em alguma casa, como já aconteceu comigo, vão insinuar que você é comunista. Já aconteceu comigo. Num grupo, na região da Pampulha. A pessoa não falou com todas as vezes, mas começou a me questionar. Então, graças a Deus, esse grupo não me chama mais para fazer palestra, porque é um reduto fechado, familiar, ideologizado, segundo uma certa ideologia que vocês conhecem. E assim nós vamos caminhando no movimento espírita. E não é à toa que hoje uma vertente de espíritas, os espíritas à esquerda, anunciou aí uma ruptura com o movimento espírita brasileiro, né, o MEB, o movimento espírita brasileiro tradicional, nos moldes vaticanistas, porque é assim mesmo que o nosso movimento igrejeiro, ele anunciou uma ruptura. Eu postei até para alguns aí hoje, aqueles que eu sei que têm uma mentalidade mais aberta, para que vocês tenham uma ideia aí do que está ocorrendo. Então, nós aqui buscamos praticar, modestamente, amigos,
Nós aqui buscamos praticar e desenvolver o espiritismo livre. Porque nós somos livres pensadores. Nós não temos líder, nós não temos organização que dita as normas. A organização que existe no movimento espírita é apenas em termos jurídicos para ajudar os centros espíritas a se organizarem legalmente no mundo. Ponto. Fora isso, é uma ingerência nos moldes do Vaticano. E aqui eu falo isso com toda tranquilidade, porque Allan Kardec jamais quis esse tipo de coisa que acontece no espiritismo brasileiro para a doutrina espírita. Jamais. Por exemplo, no tempo de Kardec, o ensino era o ensino universal, concordante, generalizado. Então, fazia-se análise. As reuniões mediúnicas fazia-se evocações dos espíritos e uma certa entidade que lidera aí proibiu isso no movimento espírita. Então, nós temos a pretensão de nós irmos voltando vagarosamente para as bases, modestamente no nosso trabalho, sem alarde. É por isso que nós conversamos com os espíritos quando há oportunidade, perguntamos sobre passado, sobre quando é pertinente, porque os espíritos também gostam de falar dessas coisas quando eles têm a oportunidade. Fazemos com muito respeito, fazemos com muita consideração, e nós pretendemos avançar, como eu estava dizendo aqui para os companheiros aqui, antes de começar os trabalhos, eu pretendo, inclusive, quando for oportuno, no trabalho, pedir a permissão dos espíritos para levar o espírito em regressão de memória, para que ele se relembre de alguma coisa do passado, para nos ajudar a entender mais o nosso contexto. Ontem, por exemplo, nós tivemos mais uma comunicação desse contexto. Ali eu poderia ter iniciado, mas eu não quis ali naquele momento. Aliás, eu nem pensei nisso. Mas numa outra oportunidade eu vou solicitar a permissão do Camilo Chaves ali, pedir o espírito. Porque nós podemos, respeitosamente, amigos, trabalhar nesse sentido também. Pesquisar alguma coisa quando for oportuno, quando for adequado, certo? Então, nós trabalhamos assim. Nós aqui, e vocês vão ver isso, nós vamos falar de todos os tópicos da doutrina, do Evangelho, do Livro dos Espíritos, e vamos aprofundar o assunto. Não vamos ficar só naquela superfície para não ofender suscetibilidade. Vocês sabem que eu não tenho... Vocês me conhecem muito bem, vocês sabem que eu não dou muita bola para isso, não. Agora, muito bem, vamos voltar aqui ao assunto. Edson, quer trazer mais algum ponto aí? Não, Ju, tá tranquilo, é isso aí mesmo. O Hernani, Arthur, Fernando. No nosso caso ali particular, eu vou só complementar. Eu já falei isso aqui, vou repetir, porque nem todos vão ouvir nossos estudos. O movimento ali de revelações do passado veio do mundo espiritual para cá. Nunca fez parte do nosso grupo, nem da minha parte, nem do Edson, que está comigo aí há mais tempo, interrogar os espíritos sobre o passado, perguntar sobre quem fomos, quem não fomos, o que fizemos. Não, nós nunca nem pensamos nisso. Foi um movimento que foi espontâneo. E no Livro dos Médiuns, lá no capítulo 26, no item 290, questões 15, fala exatamente disso, que isso é um movimento que ocorre, e quando ocorre, ele deve ser espontâneo, foi o que aconteceu conosco. Bom, ele aconteceu espontâneo, mas eu penso, e eu quero colocar isso em perspectiva para os amigos, e depois conversar com os irmãos espirituais, que nós podemos ousar, em alguma medida, e quem sabe até solicitar a presença de algum espírito.
Quem sabe convidar um daqueles irmãos a se lembrar do passado? Não é? Podemos, com respeito, quando houver oportunidade, sem quebrar a prioridade ali do atendimento aos sofredores. É assim que nós vamos buscar pautar aí Inclusive, eu já falei com alguns aqui, depois eu até deixei de lado essa ideia, porque nós estamos com poucos médios. Eu tenho vontade de fazer uma reunião mediúnica de cunho pesquisador, de pesquisa mesmo. De nós evocarmos algum espírito, buscarmos alguns pontos que ainda não foram muito desenvolvidos na doutrina, aspectos aí de mundo de regeneração, etc. Mas no momento é inviável, porque nós teríamos que ter um outro dia para os trabalhos, que poderia ser uma vez por mês, por exemplo, e os médiuns dispostos. E nós ainda não temos. Então, vamos aguardar o tempo e ver o que pode surgir disso aí. Comentários, amigos, sobre Acho que nós, na próxima reunião sobre o Evangelho, nós já podemos trabalhar o item 6 e o item 7. E, se der, o item 8 também, certo? Acho que nós já falamos bastante desse item 5, ponto de vista, tá certo? Quem mais aí quer trazer algum ponto? Eu vi que alguém abriu o som aí. Não? Ninguém abriu o som, não? O Fernando, você abriu o som, Fernando? Você quer falar alguma coisa? Não, no momento não. Muito bem. Então, já que os comentários esgotaram, vamos então partir para a prece final. Quem vai fazer a prece final hoje? Deixa mais quietinho, por favor. Faz você. Eu ando querendo fazer, mas ela está reclamando, eu vou fazer para ela aqui. Vamos lá, meus irmãos. Muito bem, então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, amado Mestre Jesus, amados irmãos espirituais, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Deus, em nome do nosso amado Mestre Jesus, para um momento de aprendizado, um momento de estudo, um momento em que nós dedicamos o nosso tempo para aprender as maravilhas que foram deixadas para nós e que possa servir de desenvolvimento, de crescimento moral, de crescimento humano, e que possamos também multiplicar isso através das energias que serão aproveitadas na sequência dessa noite, dessa semana, em todos os ambientes que forem necessitados. Agradecemos aos mentores da nossa casa pela oportunidade de estarmos aqui para realizar esse trabalho. Agradecemos a Deus por tudo e que possamos ter para a próxima semana, preparar para uma ótima reunião. Que assim seja. Amém. Assim seja. Muito bem, então. Vamos, então, encerrar a gravação. Que Jesus nos permita estarmos de volta na próxima semana.